O mundo ao nosso redor treme. Fundações antes seguras estão rachando, impérios econômicos desmoronam, governos vacilam e a confiança em sistemas humanos se revela frágil. Valores e verdades antes inquestionáveis se dissolvem, enquanto laços familiares e comunitários enfraquecem diante do individualismo e da desconfiança. Sentimos o chão se mover sob nossos pés, e a segurança que pensávamos ter se mostra uma ilusão. A instabilidade nos força a perguntar: existe algo que permanece? Existe uma rocha sobre a qual possamos construir nossa vida e esperança? Essa busca por segurança é, na verdade, um anseio da alma por um reino que não é deste mundo. A fragilidade do nosso mundo é uma verdade que se revela a cada dia. Ficou evidente nos últimos anos, com eventos que testaram os limites da nossa resiliência coletiva. As notícias estampam crises em cada manchete, um ciclo constante de desafios. Uma pandemia global paralisou nações, transformando cidades vibrantes em paisagens desertas e silenciosas, expondo a vulnerabilidade dos nossos sistemas de saúde, das nossas cadeias de suprimentos e, acima de tudo, da nossa vida cotidiana. Vimos hospitais sobrecarregados, prateleiras vazias e o medo pairando no ar. Além da saúde, guerras ressurgem, lembrando-nos da persistente sombra da violência e da destruição. Cidades viram escombros, reduzidas a pilhas de entulho, e multidões buscam refúgio, carregando consigo apenas a esperança de um futuro melhor. Famílias inteiras são forçadas a abandonar seus lares, suas vidas, em busca de segurança. A diplomacia falha, os canais de comunicação se rompem, e a agressão prevalece, alimentando um ciclo vicioso de conflito e sofrimento. Vivemos em uma era de polarização extrema, onde as opiniões se radicalizam e o diálogo se torna cada vez mais difícil. Onde o diálogo se perde em meio a discussões acaloradas e a sociedade se fragmenta em tribos opostas, cada uma entrincheirada em suas próprias convicções. As redes sociais, que deveriam nos conectar, muitas vezes se tornam campos de batalha ideológicos. Tudo o que é criado pelo homem é, por natureza, abalável, sujeito à erosão do tempo e às forças da natureza. Castelos de areia à beira-mar, belos e efêmeros, destinados a ruir sob o peso das ondas. Reconhecer essa fragilidade inerente não é pessimismo, mas sim um ato de realismo, uma aceitação da impermanência. É o primeiro passo crucial para buscarmos um fundamento mais sólido, um alicerce que não seja feito por mãos humanas, algo que transcenda as instabilidades do mundo. Precisamos de um alicerce que resista ao tempo, às tempestades e às crises inevitáveis que a vida nos apresenta. Um alicerce que nos dê esperança e nos impulsione para a frente. Em meio à instabilidade que permeia o mundo, quando as bases parecem ruir sob nossos pés, a palavra de Deus ecoa com uma força que transcende o temporal, rompendo as barreiras do medo e da incerteza. Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra com seus tremores e convulsões, mas também o céu, com suas tempestades e fenômenos que desafiam nossa compreensão. Deus permite que tudo o que é instável e temporário seja sacudido, desmoronando sob o peso da verdade, para que apenas o que é eterno permaneça, como uma rocha inabalável em meio à fúria da tempestade. As crises expõem a fragilidade das estruturas humanas, revelando suas rachaduras e vulnerabilidades, e nos convidam a buscar o que é verdadeiramente sólido, um alicerce que resista aos abalos da vida. O tremor não é para nos destruir, aniquilar nossa fé ou nos lançar no desespero, mas para nos redirecionar ao inabalável, guiando-nos de volta ao caminho da verdade e da esperança. Quando o mundo treme, não devemos nos desesperar, sucumbir ao medo ou perder a fé, mas enxergar o cumprimento de uma promessa divina, a manifestação do poder de Deus em meio ao caos. O medo dá lugar à esperança,
como a aurora que dissipa a escuridão da noite, a ansiedade, a confiança, na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Em meio ao caos que nos cerca, a turbulência que agita nossas vidas, algo eterno está sendo revelado, uma verdade que transcende o tempo e o espaço, o reino de Deus, com sua justiça, paz e alegria, o único fundamento que permanecerá de pé, a rocha sobre a qual podemos construir nossas vidas com segurança e esperança. Em contraste com a instabilidade do mundo, a Bíblia apresenta o reino de Deus, um domínio espiritual, eterno e sólido. Não é afetado por crises econômicas, políticas ou sociais, pois seu rei é imutável. Nele encontramos uma paz que o mundo não pode dar, uma esperança que é âncora para a alma. A salvação é a porta de entrada. Pela fé em Jesus, recebemos uma nova identidade e cidadania. Não somos mais definidos pelas falhas do mundo, mas pela justiça de Cristo. Pertencemos a um reino que não pode ser abalado, governado por um rei que já venceu o mundo. O reino de Deus é a rocha eterna, um alicerce inabalável que transcende o tempo e as eras. É a base sólida sobre a qual podemos construir nossas vidas, sabendo que resistirá a qualquer provação. Anterior à fundação do mundo, um plano divino estabelecido antes mesmo que a criação tomasse forma. É uma promessa de esperança e segurança que ecoa através da história e que permanecerá para sempre. Uma verdade imutável, um farol constante em meio à incerteza. Sua durabilidade é a garantia de nossa esperança. Em um mundo em constante mudança, onde tudo parece efêmero e passageiro, Ele é o ponto fixo, o norte verdadeiro, a bússola que nos guia em meio à confusão. Ele é a âncora que nos mantém firmes. Não importa a força da correnteza. As tempestades vêm para todos. As dificuldades e os desafios são parte da jornada, mas a diferença está no alicerce, naquilo que escolhemos para sustentar nossas vidas. Quem constrói sobre a rocha permanece firme, inabalável diante das adversidades, porque sua base é segura e eterna. Nossa identidade, alegria e propósito, os pilares que sustentam nossa existência, não dependem das circunstâncias, das ondas que vêm e vão, mas do Espírito Santo e da vocação em Cristo, da conexão profunda com a fonte da vida. Viver sobre a rocha é viver com perspectiva eterna, enxergando além do presente, focando no que realmente importa, nos valores que transcendem o tempo e constroem um legado duradouro. O convite do Evangelho é abandonar os terrenos instáveis, as falsas promessas de felicidade e confiar totalmente em Jesus, o alicerce sólido que nunca falha. Mesmo diante da tempestade, quando a vida nos apresenta seus maiores desafios, quem está firmado na rocha pode dizer, com convicção e esperança, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o lugar seguro onde encontramos paz e proteção. A promessa do reino de Deus ecoa desde os profetas. Todos os impérios humanos caem, mas o reino de Deus jamais será destruído. Daniel profetizou um reino eterno que não passará a outro povo e consumirá todos os outros reinos. O reino de Deus não apenas resiste aos abalos, mas é o agente que põe fim aos reinos humanos. A história não é aleatória, caminha para a plena manifestação do reino de Cristo. Cada crise serve ao propósito de Deus, preparando o caminho para seu reino eterno. O reino de Deus não pode falhar, pois foi estabelecido pelo próprio Deus. Se recebemos um reino inabalável, como devemos viver? Nossa lealdade primária é com o Rei Jesus. Viver como cidadão do reino é render todas as áreas da vida ao governo de Cristo. Trabalho, finanças, relacionamentos, tempo. Buscamos em primeiro lugar o reino e sua justiça, confiando em suas promessas mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-las. A fé é a moeda desse reino. Crer para ver, não ver para crer. Essa vida de lealdade e fé produz estabilidade interior, refletindo a natureza do reino. Enquanto o mundo oscila,
O cidadão do reino permanece firme, ancorado na rocha. Nossa vida se torna um testemunho vivo da realidade e do poder do reino inabalável. Ser cidadão do reino inabalável é viver com perspectiva diferente em meio à crise. Somos chamados à integridade, serviço e paz, mesmo quando o mundo escolhe corrupção, egoísmo e divisão. Nossa fidelidade se manifesta em obediência à palavra de Deus, mesmo que isso nos torne impopulares. Não negociamos a verdade por aceitação, nem diluímos os mandamentos para conforto. Confiamos que os caminhos do Rei são sempre os melhores, mesmo sem entender tudo. Viver como cidadãos do céu em meio ao caos é nosso maior testemunho. Mostrar que é possível ter paz, propósito e esperança. Cada ato de bondade e verdade é uma pequena manifestação do reino de Deus na terra. O chamado é claro: permaneça firme. Quando tudo tremer, lembre-se do reino ao qual você pertence. Pela fé em Jesus, você recebeu uma herança incorruptível, cidadania de um reino inabalável. Fixe seus olhos em Jesus, o Rei eterno. O caos é temporário, mas o reino é eterno. Nenhuma crise pode arrancá-lo das mãos do Pai. O abalo continuará, mas não tema para nós, é tempo de revelação e purificação. É a oportunidade de brilhar como luzes, oferecendo esperança a um mundo instável. Viva com coragem, fidelidade e alegria. Ame, sirva, proclame. Você é herdeiro de um reino eterno. E porque seu Rei reina para sempre, você também permanecerá seguro por toda a eternidade.